Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira. Estamos em uma campanha da qual eu estou tentando mostrar 7 passos para uma vida abundante através da oração perseverante. Como ser vencedor através da oração perseverante. Hoje eu quero apresentar a vocês o 5º passo de como vencermos por meio da oração. Eu convido vocês, amados, a analisar a palavra de Deus acerca da oração. O que a Bíblia diz acerca da oração, sobre a oração, se tem poder, qual é o poder da oração. Provavelmente eu estarei também falando sobre qual tipo de oração, mas hoje eu quero falar sobre se a oração tem poder. Qual é o poder da oração? Muito bem, antes eu quero afirmar para vocês que a oração tem poder. Porque Deus usa nossas orações para fazer milagre. A Bíblia diz que Deus dá poder à oração. Orar para Deus transforma nossas vidas. A oração é muito importante na vida de um cristão. Quando oramos, ficamos mais próximos de Deus. Por isso é muito importante criar um hábito de orar em todas as situações. Livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, o apóstolo Paulo diz: orai sem cessar. Então, se o apóstolo, que era um apóstolo de oração, se ele nos dá esse conselho, é porque a oração tem o poder. Mas qual é o poder da oração? Deus é o poder atrás da oração. Sem Deus, a oração não tem poder nenhum. Mas quando cremos em Deus, a oração tem o poder. E qual é seu poder? Esse é o poder de curar. Em resposta à oração, Deus pode curar doenças físicas, psicológicas, dor emocional, sofrimento espiritual. Por trás da oração também Deus pode libertar. A libertação pode ocorrer através da oração, porque a oração tem o poder para libertar-nos da opressão espiritual, a opressão do diabo, do pecado. A oração pode libertar-nos do vício. Por isso precisamos aprender a orar. Porque quando oramos, estamos atuando dentro do universo espirituais. Porque o próprio Senhor Jesus diz assim: estes sinais acompanharão os que crê. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Pegarão em serpente, e se beberem algum veneno mortal, não lhe fará mal algum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Livro de Marcos, capítulo 16, versículo 17 e 18.
Portanto, amados, a oração nos dá esse direito, essa autoridade para superarmos os momentos difíceis da vida. Sem a oração nós não temos nenhum meio de escapar, nenhum meio de vencer as tentações. Por isso precisamos compreender que quando oramos, estamos atuando dentro do universo espiritual para que Deus possa trazer libertação para a nossa vida. A oração é muito eficaz. Sem oração, nossa vida se torna vazia. Muitas vezes, quando nós oramos, estamos conversando com o Pai. E o Pai sempre responde às nossas orações. O Pai sempre age para nos socorrer, para nos livrar de todo o mal. Então, a oração tem o poder de libertar. A oração também nos fortalece. A oração nos ajuda a focar em Deus, a focar em seu poder. Através da oração, Ele nos dá a força que precisamos para superar os momentos difíceis da vida. Também, quando oramos, podemos receber o perdão. A oração de arrependimento nos traz o perdão de Deus. Quando oramos e confessamos a Deus, quando nos arrependemos daquilo que temos praticado, então Deus nos ajuda, Ele nos perdoa e também nos leva a perdoar outras pessoas que nos machucaram. Também Deus nos ajuda a atuarmos dentro do universo espiritual para sermos agentes operadores de milagre. Não há limite para o poder de Deus. Deus, Ele sempre responde uma oração feita com fé. Deus ajuda a abrir o caminho neste mundo tenebroso. Deus, Ele atuou no passado, mandou fogo dos céus, ressuscitou mortos, multiplicou comida, abriu porta de prisão, mudou a estação do tempo, tudo quando homens carnais igual nós fizeram a oração da fé. Então podemos acreditar que Deus não mudou. Você pode me interrogar, mas como orar com poder? Existe alguma oração de poder para atuar dentro do universo espiritual? Algumas pessoas acreditam que existe a oração em tempo de guerra. Algumas pessoas usam o Salmo 91 até mesmo como sendo uma oração de poder. Mas eu digo para você, não existe nenhuma fórmula mágica para oração poderosa. Deus faz o que pedimos quando isso é da sua vontade. Então nós não podemos manipular a Deus. Ele não aceita nenhuma ordem humana. Ele age através da sua misericórdia. Mas a Bíblia também diz que devemos pedir confiando que Ele vai atender a oração. Isso está em João 14, verso 13 até o versículo 14. Então Deus tem o poder para fazer tudo o que pedimos e muito mais.
Nada é impossível para Deus. Então, quando oramos com fé, a fé é o único combustível que Deus conhece para agir. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Para ver o poder da oração, precisamos pedir de acordo com a vontade de Deus. Por isso devemos pedir que a vontade de Deus seja feita e que se torne também a nossa vontade. Ou seja, a vontade de Deus, ele tem que se tornar a nossa vontade. Não é a nossa vontade que tem que se tornar a vontade de Deus. Quanto mais oramos e buscamos a vontade de Deus, mais ficamos em sintonia com Ele. E a nossa oração se torna mais efetiva. Então, a Bíblia diz no livro de João capítulo 14, versículo 13 e versículo 14, são palavras do próprio Jesus. Ele diz assim: se vocês pedirem alguma coisa ao Pai, eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Então, quando Jesus ele nos outorgou o direito de usar o seu nome, quando nós usamos o nome dele, ele diz que ele fará, para que o próprio Pai seja glorificado por meio do Filho. Então não existe outro caminho a não ser orarmos em o nome do Senhor Jesus. Deus deu a Jesus um nome que é acima de todo nome, para que através do nome dele todo o joelho se dobre nos céus e na terra. Então, talvez você me pergunte: Gregório, existe alguma oração que é contrário à nossa, que impede-nos de recebermos a bênção? Sim, amado, mas eu estarei esclarecendo isso em outro áudio. A oração. Quais são os tipos de oração na Bíblia? Existem vários tipos de oração na Bíblia. A oração não precisa ser sempre igual. Podemos orar de muita maneira para Deus. Orar, na verdade, é falar com Deus. Assim como temos muitas conversas diferentes com os nossos amigos, também fazemos muitas orações diferentes, dependendo do momento, do contexto, das lutas, das dificuldades que enfrentamos na vida. A primeira distinção é que podemos fazer a oração de adoração. A oração certa é a oração que nós oramos e adoramos a Deus. Na verdade, a oração é falar com Deus. Apresentarmos a Deus tudo segundo a tua vontade. Então, a oração certa é a oração que é feita com a vontade de Deus. A oração errada é aquela que não está de acordo com a vontade de Deus. Existe algum tipo de oração que são sempre errada. Por exemplo, ninguém pode chantagear a Deus. Tem pessoas que eu já vi pessoas dizendo: Deus, o Senhor tem a obrigação de me abençoar, porque eu sou dizimista fiel.
Deus não tem essa obrigação. Então essa oração não vai ser respondida nunca. Não podemos exigir coisa de Deus fazendo chantagem, porque Ele não deve nada a ninguém. Devemos orar com humildade. Devemos orar com o nosso coração aberto para Deus. A oração, muitas vezes também, existe aquela oração mentirosa. E Deus sabe quando estamos mentindo. Tem pessoas que dizem, Deus, eu não fiz nada errado, eu sou bonzinho. O coração do homem é enganoso. Não há como você enganar a Deus. Todos nós cometemos pecado diariamente, por palavras, por atitude, por olhar. Então não devemos tentar enganar a Deus. Devemos ser sempre honestos com Ele. Dizer, Senhor, estou aqui. Eu sei que eu não sou merecedor. Eu sei, Senhor, que sou falho. Eu tenho falhado como sendo pai, tenho falhado como sendo marido. Eu tenho falha como sendo profissional. Eu tenho falha até mesmo no meu ministério. Então, haja com sinceridade com Deus. Deus não aceita chantagem. Então você orar e exigir que Deus te abençoe porque você é dizimista, Deus não vai te abençoar. Orar e tentar enganar a Deus dizendo que você é bonzinho, Deus também não vai responder essa oração. Então, para você ser vencedor, para você vencer na vida como servo de Deus, haja com sinceridade, seja sincero. Confesse a Deus sua limitação. Confesse a Deus sua fraqueza. Fale abertamente para Ele. Você não precisa confessar para mim. Você não precisa confessar para o pastor. Você não precisa confessar para o seu padre. Converse com Deus. Seja sincero com Deus. Deus, Ele quer que você haja com a atitude correta. Que você seja sincero. A Bíblia nos mostra vários tipos de oração que podemos fazer. Quanto mais oramos, descobrimos mais tipos de oração. Então, amados, existe a oração de arrependimento feita por Davi, o Salmo 51, quando ele percebeu que ele estava perdendo a alegria da salvação, ele fez a oração de arrependimento. Existe a oração feita por Davi também no Salmo 25, em que ele confessa a Deus o seu sofrimento, a sua angústia. Existe a oração feita por Josué em favor de Israel. Existe a oração feita por Elias. Existe a oração feita por Moisés. São tipos de oração que podemos trazer para a nossa vida. Tem a oração feita pelo apóstolo Paulo por toda a família da terra, quando ele diz assim: por esta causa eu ponho-me de joelho diante do Pai, pela qual toda a família toma o nome nos céus e na terra. Então o apóstolo Paulo já orou por mim e por você. Acredite, meu irmão, essa oração ela tem poder. Devemos depender de Deus para tudo. Por isso, quando precisamos de alguma coisa, devemos pedir a Deus. Podemos pedir a Ele entrar na sua presença, confiando na sua misericórdia, confiando na sua benignidade. Então, meu irmão,
Não devemos andar ansioso por coisa algumas, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graça, devemos nos apresentar perante o Eterno, pedindo a sua misericórdia, pedindo a sua graça, pedindo que Ele nos dê da sua paz, que Ele entre em nossos lares, que nos liberte de todo mal. Então vamos fazer essa oração hoje. Você ora e apresenta a Deus sua família, apresenta os seus projetos a Deus. Eu vou estar orando aqui, fazendo a oração da fé. Pai Celestial, eis-me aqui, Pai, mais uma vez, no quinto elo da oração perseverante, o quinto passo de como sermos vencedor. Eu sei que existem vários passos, mas eu estou mostrando 7. É uma campanha de 7 dias. E hoje eu falei sobre a sinceridade, de nós dependermos totalmente de Ti, de usarmos o nome do Senhor Jesus. Porque o próprio Jesus disse que se nós pedíssemos alguma coisa a Ti, Pai, em nome dEle, Ele fará para que o nome dEle seja glorificado. Então, ó Deus, eu oro pela minha esposa está enferma, ela está precisando de cura, Pai. Passa, Senhor, o bálsamo de Gileade. Eu mostrei que a oração tem poder de curar. Eu falei que a oração tem o poder de curar. E estou reivindicando esse direito, Pai, usando a minha fé. Em o nome do Senhor Jesus, que o Senhor cure a minha esposa de todo esse problema que está atuando na corda vocal, na garganta, esse resfriado, Senhor. Apazigue todo mal. Liberte minha esposa, que ao despertar pela manhã, ela acorda, Senhor, com a nova perspectiva de que o poder de cura atuou sobre a vida dela. Eu oro pela minha filha Simone, pedindo Tua graça, Tua misericórdia, o lar da minha filha Simone, minhas netas, a Isabela, a Gabriela, o meu genro Rodrigo, Pai. Eu oro apresentando minha filha Silene, que está em Portugal, pedindo a Tua misericórdia, Pai, da Tua graça, a unção que despedaça todo jugo, atua na vida dela, Pai. Eu oro apresentando meu irmão Albino, que esteve hoje na minha casa, conversamos bastante, Pai. Meu irmão Ananias, abençoa cada um, Pai. Ó Deus, eu apresento a todas as pessoas que estão fazendo esta campanha comigo, Pai. Peço Tua misericórdia, Tua graça. Abençoa a irmã Lourdinha, que está orando todos os dias nesta campanha, Pai. O Teu servo, o evangelista Casimiro, que tem gravado seu áudio de ministração nesta campanha. Abençoa aqueles, Senhor, que estão compartilhando essas mensagens, essas orações. Transforma o lar dessas vidas, Pai. Transforma a vida dessas pessoas. Coloca por terra todo o empecilho. Usa, Senhor, de benevolência, de misericórdia. Eu creio num Deus grande e poderoso. Um Deus que criou os céus e a terra. Um Deus que conhece cada partícula do nosso organismo. Que conhece cada célula, cada átomo do nosso corpo. Pois o Senhor nos formou no ventre da nossa mãe. De um modo terrível e tão maravilhoso o Senhor criou a cada um de nós. Quando nós ainda éramos embrião, nós não tínhamos ossos, éramos uma célula. Mas dentro do ventre da nossa mãe, o Senhor foi formando, criando os ossos,
criando cada parte do nosso corpo, cada átomo, cada célula, cada molécula do nosso corpo. O Senhor foi criando, colocando os órgãos essenciais, fazendo surgir ossos, fígado, rim, pulmão, coração, cada membro essencial para a nossa existência. O Senhor formou tudo isso no ventre da nossa mãe. De um modo terrível, maravilhoso, foi a criação de nós. Porque nós, ó Deus, somos a coroa da criação. O Senhor nos formou para sermos adoradores, para sermos participantes do reino celestial. O Senhor nos chamou das trevas para sermos luz, para resplandecermos como astro neste mundo. O Senhor nos deu autoridade para pisarmos serpente, escorpião. A tua palavra diz que o Senhor nos deu poder quando nós orarmos, para repreendermos as forças maléficas. A tua palavra diz que nada pode nos deter quando estamos em ti, Pai. A tua palavra diz que se nós estivermos em ti, se o Senhor estiver em nós, então pediremos tudo e nos será concedido. Então queremos, Senhor, estar em ti, ligado em ti, receber a graça de ti. Receba, Senhor, a minha adoração. Receba, Senhor, a minha oração. Nesta noite, Pai, já quase encerrando a noite para virar para o outro dia, Pai. Eu estarei postando essas orações às 5 horas da manhã, mas estou gravando agora, à noite, já findando o dia para iniciar outro, Pai. Eu te peço tua graça, abençoa-me, Senhor. Ouça meu clamor, ouça minha súplica, meu Deus. Eu te agradeço, Pai. Apresento cada pessoa que estarão abrindo esse áudio, Pai. Em o nome do Senhor Jesus. Eu digo amém e amém. Graças a Deus.